Ei! Agora sim, né? Agora deu certo! Eu não sei o que era, mas agora deu certo, né? Não sei o que foi que aconteceu, mas graças a Deus deu tudo certo, gente. Então, Eu tenho uma suspeita que era o problema estava entre o celular e esse espaço aqui da cadeira. com certeza, viu, Helson? Com certeza, porque estava tudo funcionando, não sei o que foi que houve, Pois mas tem é, tudo bom. eu não sei se tinha que habilitar a câmera, passar para a câmera, não sei. Bom, Mas mas deu enfim, certo. O né? importante é que deu certo, nós estamos aqui. Agora, deixa eu te dizer, você é o convidado, então eu que tenho que fazer as honras, né? Primeiramente, agradecer a sua presença, tá certo? É uma honra para a gente, né? Que você tenha aceitado o nosso convite, a nossa primeira live, né? Do Musanarte. Então, nada mais assim justo do que convidar aquela pessoa que a gente tem muito apreço, aquela pessoa que sempre está do nosso lado, que sempre nos apoia, que é motivo de muito orgulho, né? A gente tem de ter Olha, você como companheiro de jornada, de trabalho e de vida, né? Então, para a gente, né, se sinta-se muito bem acolhido, né? Porque você realmente é uma pessoa que tem uma importância muito grande para o Museu de Anatomia e Arte, tá certo? Então, primeiramente, vamos falar um obrigado, fico pouquinho, muito feliz com o convite vou do falar, primeiro, né? Eu nem sabia que era a primeira live, né? é a Arte. primeira live, exatamente, é a primeira live. Estamos Então, inaugurando aí as lives, isso, mas tinha que ter um pouquinho de emoção, né? Mas deu muita certo. emoção. É Então, a minha primeira live também, né? No Instagram. Eu estou pronto. acostumado a fazer só as aulas online, né? No Meet, no Teams, mas Mas live no Instagram não tinha feito ainda. Então acho que o pronto. problema tava entre o celular e a cadeira aqui. Mas essa a gente vem aprendendo muita coisa, né? Nesses últimos tempos, né? Então, muitas coisas diferentes que a gente está tendo que passar. E uma delas, né? Para a gente não perder esse link com as pessoas, com os nossos alunos, né? Com a comunidade, a gente tem que aderir a esse novo momento, né? Que é essas lives online, né? Então, para Pois isso, é, e a gente foi pego de surpresa porque o Anatomy Day é como se fosse o nosso grande evento, né? ele E é, a né? gente foi pego de surpresa e ficou devendo à comunidade esse Anatomy Day, né? Isso, Então, exatamente. agora eu fiquei animado, né? Porque a gente vai, de certa forma, fazer com que esse ciclo não se quebre, né? Até que a gente possa ofertar isso à comunidade Presencialmente. presencialmente, né? E realmente esse nosso evento é um evento que realmente aglomera pessoas, né? É, Bastante, até demais, né? completamente contraindicado para o momento. Completamente contraindicado. Mas deixa eu falar um pouquinho de ti, Helson. Primeiro, né? Para quem não conhece o Helson é médico veterinário, né? Ele tem mestrado em ciências malfuncionais, é doutorando lá das ciências malfuncionais da UFC. Ele é coordenador do laboratório de plastinação, lá do nosso departamento, trabalha também como técnico, é professor de anatomia da Uniateneu, né? E é uma pessoa que assim, extremamente comprometida com a parte de desenvolvimento e de informações, né, de formações de novos profissionais nessa área, né, também da anatomia, é, domina todas as técnicas anatômicas, né? Então, realmente, é um cara bastante diferenciado. E aí, Helson, diante de tudo isso, né, eu queria saber de ti, como médico veterinário, foi cair na anatomia humana. Fala um pouquinho disso aí pra gente. Bom, na verdade foi meio que por acaso, né? Porque quando eu fui na CCV, quando estava tendo concurso para a UFC, eu não ia me inscrever, né? E eu não ia fazer inscrição. Na verdade, eu estava levando a Cristina para fazer a inscrição lá. E aí eu vi lá a vaga e ela disse, rapaz, que tu não se inscreve, tu não gosta tanto de anatomia. Eu, não, mas anatomia humana.
né? E aí tinha um monte de gente lá para se inscrever também. Eu, vou me inscrever, né? O salário também nem era essas coisas na época, né? Aí eu resolvi me inscrever, né? Assim, não querendo me gabar, mas eu não peguei nenhum livro para estudar para essa prova, porque eu Ah, realmente não estava gente, interessado, não né? fala Porque isso, tem um não monte era de minha aluno área, não aqui era área urbana, né? assistindo. Que eu trabalhava, né? Eu era clínico, né? Trabalhava em clínica veterinária. E aí eu fiz o concurso, para minha surpresa, passei, era só uma vaga, consegui passar. E aí eu comecei a trabalhar na anatomia da UFC, continuei trabalhando como veterinário. E eu sempre fui apaixonado por anatomia, mesmo veterinária. E eu comecei a curtir, comecei a estudar algumas técnicas anatômicas, vi uma problemática muito grande no ensino, né, na anatomia. É, a gente estava num departamento onde a gente trabalhava com formol, né? Assim, como inquieto que eu sou, sempre fui atrás de novas coisas e fui atrás de tentar melhorar. E hoje a gente consegue estudar sem ter fogo na sala de aula, né? E fui tentando melhorar as coisas e acabei ah, me apaixonando pela área, né? Tanto da anatomia humana como técnicas anatômicas. Então, hoje, eu também abracei a docência, estou ensinando anatomia humana, também ensino agora anatomia veterinária, né? Que também é algo que traz a gente mais para próximo da área de origem da gente. E abracei também as técnicas anatômicas que a gente acaba trabalhando tanto na área veterinária como humana. Então, assim, foi bem satisfatório e nesse decorrer fui conhecendo muitas pessoas, né? Muitas pessoas que me incentivaram e a professora dela é uma delas, né? Eu vejo a entrada da professora Delane no departamento de morfologia da UFC como um marco, né, de incentivo tanto para aluno como para outros professores, como outros técnicos, né? Ela chegou e veio e fez uma bagunça lá, e aí a gente teve que arrumar a bagunça dela e a gente vai trabalhando junto, né? É, E graças exatamente, a Deus Nelson. a gente foi duas pessoas assim que se bateu, né? Apesar de que ela relata que logo no começo, né, ela olhava para mim assim e ficava com medo. Esse cara aí, cara de mal, né? Ele tinha uma cara realmente de muito malvado, né? Mas realmente é só a cara, gente. Ele é um menino bom, é o meu malvado favorito, né? É os que a gente sempre brincava, né? Que tem essa cara de malvado que ele faz só para os alunos, mas na verdade ele é gente boa demais. Helson, me diz uma coisa, assim, você entrou então lá na anatomia, né? E como era o contexto dentro da instituição, no sentido, assim, sobre a questão de conservação dos corpos, como é que era antes isso daí? Como é que estava, como é que era mantido, né? E, e o que está agora? Fala um pouquinho aí das mudanças que teve ao longo Então, desse tempo. Delane, eu assim que eu entrei na UFC para trabalhar com anatomia humana, já em trabalhar com anatomia já foi um grande choque para mim, porque eu estava acostumado a trabalhar com animais. Mas foi um choque ao entrar no departamento que eu me deparei com algo assim, digamos, abandonado, né? E aí foi um choque, porque você chega lá, o setor de anatomia do departamento de morfologia, ele era tratado assim como a subparte, né, o subdepartamento da morfologia, né? Então era como se fosse meio largado e ninguém se interessava por criar, por melhorar, né? E as condições de trabalho e as condições de estudo eram péssimas, né? Porque, primeiro, a estrutura física era ruim, a gente, graças a Deus, conseguiu uma reforma no decorrer desses anos, né, com muita luta. Além da estrutura, o material de trabalho era péssimo, né? Porque a gente trabalhava com cadáver conservado em formol, e aí nós tínhamos uma situação muito complicada, que era a toxicidade muito alta, né? Nós não tínhamos sistemas de exaustão, o piso era ruim, aí ele absorvia o formol que caía, e depois que enxugava ele continuava exalando
formol, tá? Então, essa insalubridade aí se multiplicava muitas vezes, né? Inclusive, até os testes que foram feitos pelo pessoal da perícia no local constatou que nós estávamos com uma situação acima do aceitável, né? Que era 5.000 ppm, né? E dava muito mais, né? E aí, o que é que acontece? O nosso aluno, apesar da boa vontade dele, e a boa vontade também dos professores, ele não aguentava passar muito tempo de estudo. Você não aguenta ficar mais que meia hora estudando um cadáver ou uma peça anatômica informal, né? Ela irrita teus olhos, ela irrita tua respiração, e além do malefício que ela pode te trazer. Sem falar que nós trabalhávamos num ambiente que não era climatizado, porque não podia climatizar, por motivos óbvios, né? Se a gente climatizasse, a gente ia fazer um ambiente fechado, com formol, ia matar todo mundo intoxicado, tá? E aí, aí juntava com esse mal-estar, com calor, né? O aluno era obrigado a estar de jaleco num ambiente fechado, sem circulação de ar, sem exaustão, e trabalhando com material que era de péssima qualidade. Então, no decorrer dos anos, eu já estou no departamento de morfologia desde 2004, né? Eu fecho os olhos, para mim foi um dia desse, mas uma trajetória de aluno, vai fazer 16 anos esse ano, né? Nesse tempo eu perdi um bocado de cabelo, né? Alguns ficaram brancos. Eu entrei lá no Rio, agora estou aqui gasto, né? O tempo vai passando. Mas aí, nesse decorrer, a gente conseguiu evoluir, né? A gente teve grandes vitórias, muita batalha. A gente sabe que, principalmente no serviço público, as coisas não andam tão rapidamente, não é tão fácil se conseguir alguma coisa no serviço público, né? E principalmente mudanças, né? Mudanças que às vezes mexem com paradigmas, mexem com pensamentos e mexem às vezes com pessoas, né? Que estão acostumadas a trabalhar de um jeito e às vezes você quer tomar outro rumo, né? Então, no serviço público, isso aí, na instituição particular, isso já é difícil, no serviço público ainda é mais. Mas aí, no decorrer desses anos, a gente foi conseguindo, né, mudar algumas coisas. Principalmente, das grandes vitórias foi a gente conseguir mudar de metodologia de conservação do formol, apesar de que a gente ainda usa o formol ainda, né, ele vai sempre ser usado, mas a gente conseguiu passar para a glicerina, que é um material totalmente atóxico, né, apesar dela receber alguns insumos que são tóxicos, mas a glicerina em si é atóxica, e a gente já trouxe uma maior qualidade de ensino, né? A gente já conseguiu fazer salas climatizadas, com o aluno podendo passar mais tempo debruçado sobre os estudos. Isso incrementa tanto para a qualidade da aula, como para a qualidade do estudo, né? Principalmente o estudo livre, né, dos alunos. A gente não tinha o aluno dentro do anfiteatro com o hábito de estar lá dentro, né? E aí, além de a gente ter criado esse ambiente propício, né, com outras medidas que vieram ocorrer, principalmente depois que a professora Delane chegou no departamento, que incentivou as ligas, incentivou os eventos, e conseguimos trazer o aluno de volta para dentro da vida ao anfiteatro de anatomia. Hoje, a anatomia na morfologia, eu diria que, apesar de trabalhar com cadáver, com o morto, ela não é mais morta, né? Ela é uma anatomia viva, né, atuante, né? A nossa comunidade reconhece isso, né? Quando a gente abre as portas para o Anatomy Day, faz fila de gente ligando, mandando e-mail, e no dia do evento faz fila em volta do quarteirão. Então, a gente conseguiu trazer dos mortos à vida, né? A gente conseguiu ressuscitar aí o Lázaro que estava debaixo da pedra. Exatamente, Nelson. Eu falo muito que o Anatomy Day é o dia mais feliz do ano para a gente, porque é exatamente esse retorno, né? Esse retorno que a sociedade nos dá em relação a dar esse feedback, né? De todo esse amor que a gente tem e que a gente consegue passar e sensibilizar em muita gente, né? Então, realmente, hoje eu fico muito, muito feliz de ver o laboratório em movimento, né? Apesar das nossas dificuldades, né, que a gente tem ainda de conseguir
cadáver, né, para trabalhar com dissecação, mas a gente hoje, né, a gente consegue ter um ambiente movimentado, um ambiente que as pessoas se sentem bem lá dentro, né, e isso também reflete muito, assim, na nossa questão enquanto profissional, né? Porque a gente realmente sente essa mudança. E uma das coisas que a gente, que foi muito importante para essa mudança, Helson, foi a questão da luta, né? Que a gente, né, começou não que essa luta tenha terminado, né? Está longe, mas a questão do estabelecimento do espaço do Museu de Anatomia, né? Que aqui a Uhum. gente já vi o Oswaldo, que está presente, né, que foi um dos desbravadores, né, junto também com outros alunos, e, mas que realmente isso mudou bastante. E uma das coisas, Raul, que realmente o museu hoje, né, realmente tem essa estrutura física, né, já montada, se dá por conta da plastinação, da adoção da plastinação. E eu queria que você falasse para as pessoas o que, que é a plastinação, né? Já que é você o coordenador do laboratório, você que domina a técnica, né, precisamente. Aí eu queria que você falasse um pouquinho da plastinação e o porquê que a plastinação foi tão importante para hoje a gente ter um espaço de museu. Então, para a gente falar da plastinação, assim, rapidamente eu vou fazer uma retrospectiva histórica da plastinação. A plastinação, ela começou, por incrível que pareça, muita gente nem conhece, principalmente o pessoal da área da saúde, trabalha com anatomia, e a gente vê que muita gente nem conhecia, não sabia nem o que é plastinação. Ela já existe desde a década de 70, né? O alemão médico von Hagens, que foi o criador da técnica, né? Ele, além de estudioso das ciências médicas, ele era estudioso também de química, física, e era um cara muito proativo e não satisfeito com a situação do estudo da anatomia e não e também com a visão dele sobre o corpo humano, ele resolveu se aprofundar e buscar uma forma de conservação que propiciasse um melhor contato com essa peça anatômica, melhorasse a qualidade das aulas e pudesse popularizar a anatomia, né? Nós todos somos anatomia, né? Os seres humanos, eles têm curiosidade por si próprios desde as épocas remotas, tanto que a própria história da medicina se confunde com a história da anatomia. A história das ciências médicas, né? Inclusive da medicina veterinária, se confunde com a própria história da anatomia. Então, ele formulou, né, a brilhante técnica de conservação, já desde a década de 60, as primeiras peças plastinadas foram no ano de 1977, ou seja, já está com 42 anos, né? E ainda hoje a gente identifica relutância e dificuldade para a implementação a nível mundial da técnica, né, nos laboratórios de anatomia. Na verdade, se você for Brasil afora, boa parte, uma parte bem considerável, ainda hoje trabalha com formol. Né? Sim. Alguns laboratórios não trabalham nem ainda com glicerina, digo lá com plastinação. Então, a plastinação, às vezes, é olhada assim, como algo distante a ser alcançado por muitos laboratórios de anatomia. Inclusive, era a minha concepção há um tempo atrás, né? Sim. E aí eu vim conhecer a anatomia. Aliás, eu conhecia a plastinação só de ver figuras em livros, né, de peças maravilhosas, muito bonitas, e ver pela internet, mas eu não tinha tido um contato real com ela. E aí, em 2012, já está com muito tempo, no CTA que eu fui em São Paulo, na Unifesp, lá eu tive contato com peças plastinadas, né? E nessa época quem falou sobre plastinação foi a professora Thelma Mazzucco, né? Grande amiga nossa, e ela explicou e mostrou que ela realmente era possível, né? Não era algo assim tão extraordinário que não pudesse ser implementado, né? Então, a partir daí, eu comecei a pesquisar, a estudar,
nos congressos, participar de muitos cursos, né? E aí a gente teve uma ajuda muito grande do professor Carlos Batista, que junto com o professor Atelson Bittencourt, que passou um tempo lá com ele, apesar da técnica já ter sido trazida para o Brasil anteriormente, né, já tinha alguns laboratórios fazendo, mas algo que bem rudimentar, eles vieram dar uma alavancada nisso quando eles promoveram o primeiro curso de plastinação, né, da Sociedade Internacional de Plastinação aqui no Brasil, que foi em 2015. Eu já tinha feito só alguns mini cursos, mas era algo insuficiente para se aprender sobre a técnica propriamente dita, né, com propriedade para iniciar alguma coisa. E aí, depois disso, né, nasceu a ideia, né, de que isso era possível, né, trazer a técnica aqui para o Ceará, né, já que a gente já tinha alguns laboratórios no Brasil, acho que 2 ou 3, em São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória, no Espírito Santo, né, fazendo plastinação, e um grande laboratório mesmo de referência hoje ainda é o laboratório do professor Atelson Bittencourt, lá no Espírito Santo. E nasceu essa ideia, e aí, entendendo que a plastinação, todo o benefício que ela poderia nos trazer, a gente foi atrás, né, de como implementar a técnica, nem que fosse o embrião dela, né? Porque recursos, é claro que a gente não tinha, né? Mas Não a tem, gente né? foi atrás de se virar, né? Ainda não tem, né? É. Ainda não temos esse recurso, né? E aí eu contei também com o apoio da professora Delane, que foi uma incentivadora, né? Eu digo que eu sonho as coisas, chego com as ideias e ela vai atrás das coisas, né? Ela faz Casou muito bem, acontecer, né? né? Essa nossa parceria, né? Eu planejo fazer as coisas e ela inventa os eventos para a gente arrecadar dinheiro, para a gente arrecadar gente para trabalhar, né? E aí, respondendo a pergunta da professora Delane, o que é que a plastinação trouxe de bom, né? Além de todos os aspectos didáticos da qualidade de peças, né, da atoxicidade dessas peças, né, a gente deixou de usar peças insalubres, a plastinação ela veio agregar, alavancar o crescimento do Museu de Anatomia, e isso foi um atrativo muito grande para o aluno que tinha, às vezes, o desejo, né, de estar ali dentro, mas ele tinha um pouco de aversão. E a gente sabe que trabalhar em qualquer coisa que seja é necessário motivação, né? Então, os nossos alunos, eles chegam na universidade, principalmente os alunos dos primeiros semestres, eles chegam na universidade ainda meio perdidos, vindo da escola, com aquela cabeça ainda que não está centrada, não tem ideia de que rumo ele vai tomar academicamente, né? E ele precisa de ser abraçado, né? De se sentir acolhido, e o primeiro contato deles com a universidade é a morfologia, né? A primeira casa deles é a morfologia, né? E aí estava faltando isso, dele se sentir acolhido, sentir algo que ele pudesse fazer parte, se envolver, né? Botar a mão na massa e trabalhar junto, né? E aí o museu ele veio trazer isso para os alunos, né? A participação junto com as ligas também, a LACAP, a LAC também, né? Puderam se integrar mais dentro do laboratório, também a LACAP não existia e a LAC ela ficava ali, era uma liga de anatomia, mas não estava dentro do laboratório de anatomia. E aí a gente conseguiu abraçar esse pessoal, né? O aluno, que é o grande motivo do nosso trabalho, não há sentido, né, de todos os nossos sonhos, as nossas ideias acadêmicas, pesquisa, de tudo que a gente faça, se não for voltado para o aluno, né, para implementar, melhorar a qualidade do ensino, formar melhores profissionais. Então, é claro que dentro de um curso ele tem uma grande trajetória, nós estamos ali na base, no início, mas empolgar esse aluno que está chegando, né, o resto do curso que ele tem para frente, independente da área que ele seja, medicina, odonto, enfermagem, farmácia,
né, psicologia, qualquer área que seja, a gente tem que empolgar e trazer um ambiente bom para o aprendizado, né? Eu acho que foi isso que a gente conseguiu com a implementação da plastinação, do museu, né? E aí também conseguimos trazer a comunidade para dentro do nosso departamento, né? Tirar aquela estigmatização de que era o departamento dos defuntos. A população ao redor, ali vizinha, tinha a concepção que ali era o local dos mortos, né? E hoje não, né? As pessoas já ficam ansiosas pelo Anatomy Day, porque é um local de festa, né? De alegria hoje, né? Isso. Helson, e assim, para quem não conhece ainda o que é plastinação, fala um pouquinho só como é que é o processo, né? Porque, porque você tem que ter ainda o processo, né, de conservação da peça anatômica é informal, mas depois disso, quais são os passos, né, que você segue de uma maneira assim, bem simples, tá? Para que você obtenha uma peça plastinada. Fala aí para o pessoal ter ideia do Dani, que é eu isso. acho que a luz natural não está mais ajudando a gente, está começando a escurecer. Eu vou acender a minha aqui, eu acho que a sua também está Está ficando certo. escura aí. Segue A sua logo, imagem segue também logo. está ficando escura. Vou Tudo acender. bem. Olha aí. Então, a gente quer agora assim, passar para vocês essa ideia do que é uma peça plastinada, né? A plastinação a gente já sabe que foi uma grande inovação para dentro do departamento de morfologia, mas como é que a gente obtém essa peça plastinada? É aí que o Helson vai nos falar agora, né, Helson? Para dizer como é que é a obtenção disso daí, tá bom? Ficou melhor agora, né? Está mais Tá claro, né? ótimo, você tá ótimo. Estava ficando escuro, Tá né? iluminada agora, vai lá. Pronto, gente. A plastinação, como eu falei anteriormente, é uma técnica basicamente de conservação de tecidos orgânicos. Pode ser animal, humano, pode ser até madeira, vegetal, tá? Qualquer tipo de tecido biológico, ele pode ser plastinado, tá? E a plastinação, no grosso modo, ela significa trazer um polímero plástico para dentro dos tecidos, fazendo com que esse tecido ele passe a ser um mix, uma mistura de plástico com matéria orgânica. Só que ele vai assumir as características plásticas, ou da borracha, como é o caso do silicone, né? Ou do poliéster, que é plástico, né? Então, a gente vai ter uma peça que era deteriorável, né? Orgânica, e ela vai ser incorporada nela um polímero que vai entrar nesse tecido, dentro da célula, na verdade, e ele vai passar a fazer parte da estrutura morfológica daquele tecido, porque ele foi incorporado forçadamente dentro desse tecido. E lá ele vai ser polimerizado, ele vai endurecer e vai assumir a forma do tecido ao qual ele está agregado, né? Dando características àquele espécime, né? Seja qual ele for, características plásticas, né? Se for silicone, ele vai ter características de borracha, né? Se for poliéster ou epóxi, características plásticas, né? Inclusive até transparência, dependendo da metodologia aplicada. Tá? Então, entendido o que seria a plastinação, como é que ela é feita? A plastinação, claro que não dá para a gente explicar alguns detalhes, mas para que ela ocorra, primeiramente, você tem que ter um espécime já fixado, no caso, em formol, então é por isso que eu falei no início que a gente nunca vai se livrar do formol, porque apesar de todos os obstáculos, né, e a luta contra o formol, ele ainda é o melhor fixador de tecidos, né, tá? O melhor conservador. E aí a gente tem esse material já fixado e dissecado, claro, né? Não é porque a peça foi plastinada que ela vai ficar linda, ela só é linda porque ela foi preparada por algum profissional antes, dissecando, né? Tomando várias horas do tempo dele ali, debruçado, dissecando, né? Como a gente tem feito incansavelmente lá, com algumas peças, tentando oferecer peças plastinadas de melhor qualidade.
E aí, após esse material já pronto, né, dissecado, né, bem conservado, a gente inicia o processo de plastinação propriamente dito. E, a grosso modo, esse processo de plastinação ele vai consistir em retirar águas e gorduras dos tecidos, né, através de um processo químico, no qual a gente usa a acetona como principal agente desidratante. A gente pode usar outros agentes também, tá? Mas a acetona é o principal. E aí, através de banhos seriados, toda a água que está no tecido, ela vai ser removida ao ser submergida na acetona. E a acetona vai tirar gradualmente essa água, né? E esse processo tem que ser lento para evitar que ele se contraia, né? Que ele puxe, que ele se retraia, né? Principalmente aqueles tecidos que têm mais água, né? Como, por exemplo, o sistema nervoso. E aí, retirada essa água gradualmente, lentamente, né, a baixa temperatura, a menos 25 graus, que isso aí ocorre, esse espécime ele vai estar livre de umidade, né, de água. Né, ele vai estar, todo o espaço celular e intersticial vai estar preenchido por acetona ao invés da água. E também a acetona ela vai retirar parte das gorduras excedentes que vão estar nesses tecidos. E aí, esse material já desidratado, ele vai ser submetido a um processo de impregnação com o polímero. E aí, nessa etapa, a gente vai escolher que tipo de polímero a gente vai usar. Se é uma peça tridimensional, se é uma peça que a gente vai tocar nela, né, normalmente se usa o silicone, e confere essa peça um aspecto emborrachado. Tu trouxe alguma Já se coisa? for uma Você tem peça em secção, Você trouxe para mostrar aqui para eles uma peça? trouxe sim. Pronto. Mostra uma peça. Eu trouxe uma aqui, né? Tá aqui na minha mão. Essa é uma peça plastinada em silicone, tá? Em coração. Agora só, queria só destacar aqui, Helson, né? Porque a questão da coloração, né? Que você mostrou essa peça com a coloração. E eu queria destacar uma coisa aqui que ninguém ainda falou, né? Pronto, essa aí é uma peça sem a pigmentação, né? E a outra, sem a pigmentação, então ela fica segura, você pode manusear com a mão. E essa outra que o Helson está mostrando agora, que ela é pigmentada, né? É uma técnica que o Helson inseriu dentro do laboratório, é uma técnica que a gente solicitou a patente, né? Que é uma técnica dele, tá? Ele que lançou essa técnica de pigmentação, realmente vocês podem observar que fica muito natural, né? E é uma peça, e essa técnica é o Helson que implementou. Porque eu acho que as pessoas não sabem, né, Helson, mas que você é uma pessoa que tem uma capacidade fantástica, né? Uma pessoa que consegue colocar um carro para funcionar pelo telefone, né? Realmente é fantástico. Então, assim, realmente a gente está avançando nessa parte de pigmentação, graças aí aos estudos do Helson na plastinação. E aí a gente está tendo esses resultados aí muito bons, né? Os resultados das peças plastinadas dentro do laboratório. Helson, mas assim, a gente tem um problema, né? Que é a questão, lógico, financeira, né? Que é uma coisa que a gente não, como uma instituição pública, a gente sempre luta muito, né? E a gente sabe que para a gente fazer peças maiores, né? A gente precisa de outros investimentos. Entretanto, né, o Helson, junto com outro ser iluminado lá da faculdade, que é o Oswaldo, né? Sinal, né? Os cabeção lá do laboratório. Então, Só tem peça boa, né? Vocês planejaram a confecção de uma câmara a vácuo, né? Vocês mesmos fizeram. E aí, o que vocês estão pensando? O que você acha, né? O que a gente pode
alcançar com de novas peças plastinadas dentro do laboratório, agora com essa câmera? O que você acha? Quais Então, são? né, só para o pessoal entender a história dessa câmera, como eu estava falando agora há pouco, a gente vai plastinar a peça, vai impregnar, ou seja, a gente vai fazer com que a acetona saia de dentro dela, que a gente mesmo colocou, e ela dê lugar ao polímero que a gente escolheu. No caso aqui dessa peça é silicone, né? Só que Uhum, esse polímero, ele é espesso, ele é viscoso, ele não entra dentro dos tecidos só você mergulhando. precisa da Então, bomba. a gente precisa de uma câmara de vácuo, né? Uhum. Isso acontece sobre pressão negativa, muito, muito baixa, né? Pressões muito baixas. E aí, para isso, a gente tem que ter uma câmera que aguente um vácuo alto, né? Então, a princípio, a gente começou a trabalhar com uma câmera pequenininha, né? Porque essa câmera é cara, ela não tem para vender no Brasil, né? Ela é importada da Alemanha. E aí, como a gente não tem recurso, né? E brasileiro, ele tem aquele ar de MacGyver, né? E ele tudo daquele jeito, né? A parte positiva do jeitinho brasileiro, né? Que é de não se conformar com a situação que ele está e tentar improvisar, mas um improviso direcionado, né? Então, nós buscamos aqui criar uma câmera, né? Eu e o Oswaldo sentamos e começamos a planejar como a gente faria uma câmera artesanal, de forma que essa câmera também não pusesse em risco a nossa integridade, né? Porque o vácuo, né, para quem não sabe, ele é uma pressão negativa, é como se a gente estivesse no espaço, né, sem ar. Só que se a gente fizer uma câmera que ela imploda, né, o vácuo vai puxar a parede dela para dentro, após ela implodir, ela vai explodir, né, porque o ar vai entrar com muita força e depois ele vai voltar, né? Então a gente pode, uma câmara de vácuo, se ela explodir, ela pode destruir até o prédio, né? Já Então a gente pensou? foi atrás a gente foi atrás de não explodir o prédio, né? Então a gente foi atrás de criar, né, uma câmara que satisfizesse a nossa necessidade de trabalho e também satisfizesse a nossa necessidade financeira, porque a gente não tinha dinheiro para construir. E aí fomos atrás do tipo de chapa perfeita, né, de aço inoxidável, que aguentasse o polímero, aguentasse a acetona sem enferrujar e aguentasse principalmente a pressão, né, ela fosse uma Uhum. espessura suficiente para ser segura, né, e num tamanho suficiente para que a gente pudesse plastinar algumas peças maiores, que até então a gente só trabalhava com peças pequenas, né? E aí a gente conseguiu chegar a essa câmera, né, de vácuo, a gente fez os primeiros testes, graças a Deus ela não explodiu, né? Ela não implodiu, né? E graças a Deus agora, né, nesse mês, em plena quarentena, a gente botou ela para funcionar de fato. Então, nesse momento ela está ligada lá na UFC com algumas peças lá dentro. Mas infelizmente, por questões financeiras, a gente ainda não tem condições de encher ela até a capacidade máxima dela, né? Para vocês terem ideia, ela comporta essa câmera que a gente projetou 80 a 100 litros de silicone. Mas para comprar, por exemplo, 100 litros de silicone, a gente precisaria de em torno de 15 mil reais, né? Então a gente só conseguiu encher ela com 20 litros de silicone, mas assim, não foi o suficiente para fazer as peças do tamanho que a gente queria, mas a gente já conseguiu fazer peças um pouco maiores, né, com uma cabeça, com um pescoço, né, um feto maior, né. Então, hoje a gente já está conseguindo plastinar algumas coisas maiores. Mas o principal, que é ter a câmera, agora a gente tem, né, só falta agora recursos, tanto para a gente conseguir uma quantidade, um volume de silicone maior para fazer isso, e outros polímeros também que a gente possa vir usar, como poliéster e epóxi, e também ter recurso para comprar acetona suficiente para desidratar esse material, né? Porque quanto maior o material que a gente for aplicar lá, a gente vai precisar de mais acetona.
Tá? Isso. E aí é um dos maiores gastos na plastinação, por isso que é uma técnica cara ainda, né? Tanto de equipamento que a gente precisa ter, mas principalmente os insumos. Né? Para se plastinar uma peça pequena, precisa de um volume de silicone grande, um volume muito alto, né, de acetona, até óleo para a bomba, né, que tem que ser trocado constantemente, aumenta os custos da plastinação, tá? Mas se você for colocar na prática, por exemplo, você for comprar um coração da 3B, né, de borracha para dar aula, né, com peças de modelos que são toscos, né, apesar de ser de ótima qualidade da 3B, mas não chega nem perto de R$ 1. Um coraçãozinho, né, se você pesquisar aí na internet, ele custa em torno de R$ 1.200. Esses Uhum. mesmo R$ 1.200 investido em silicone e acetona, você plastina algumas peças. Então, ela não é inviável, né? Ela é cara, mas não é inviável. Então, Elson, estão perguntando esse se a problema acetona... financeiro é um problema mesmo da universidade pública, né? Isso, com Conseguir certeza. recursos. Elas estão perguntando se a acetona usada nesse processo ela pode ser reutilizada para uma nova peça. Então, à medida que você usa a acetona, ela vai tirar a água do tecido, certo? Então, a acetona que eu usei, que ela era PA 100%, ao retirar essa acetona, ela não vai ser mais PA. Ela vai ter lá 80%, às vezes até menos, né, no primeiro banho, que sai muita água. Então, essa acetona, ela pode ser reutilizada, por exemplo, à medida que eu vou usando ela, né, no segundo banho, no terceiro banho, no quarto banho, né, as últimas acetonas, elas vão estar em torno de 90 e poucos por cento. Essa acetona eu posso usar para o primeiro banho de outra peça que eu vou Uhum, fazer, tá? Mas essa acetona do primeiro banho, que ela tem muita água e também gordura que sai da peça, ela não dá para utilizar de novo. Mas você pode reutilizar ela se você fizer a reciclagem da acetona. E aí é um custo caro também você investir num reciclador. Um reciclador em torno de R$ 50.000, tá? Para reciclar acetona. Mas você pode ter um reciclador dentro do seu laboratório, que é um destilador, né? Que é um rotaevaporador, que está na faixa de R$ 9 a R$ 10.000, né? Não é tão impossível. Às vezes tem laboratório que já tem esse tipo de destilador dentro. Então você pode destilar novamente essa acetona e recuperar parte, né? Você talvez não consiga colocar ela em 100%, mas eu acredito que você consiga colocar ela em 97, 98%, que já dá para fazer os uhum. primeiros banhos e reutilizar essa acetona, resolvendo um problema financeiro e um problema ambiental, que é o descarte também desse material. Helson, mais ou menos quantas peças plastinadas hoje a gente tem no laboratório da UFC? Porque a Olha, gente sabe que é uma técnica que foi recém-implantada, tem pouco tempo, né? Eu acho que começou mais ou menos em 2016, 16, 16, né? 16, Então, mas isso. quantas peças hoje nós temos no laboratório de anatomia que estão lá no museu? Pasmem, incluindo todas as peças grandes e pequenas, né, secções, né, por exemplo, temos lá secções de cérebro, né, várias secções, incluindo todas as secções, secções de cabeça, né, nós temos uma cabeça lá seccionada em mais ou menos 15 partes, né, então Uhum. incluindo todas essas peças, fetos, né, peças animais, humanas, incluindo tudo, na última contagem que eu fiz, mas a gente já agregou mais peças depois dessa contagem, a gente estava com 325 peças. Não é pouco, né? Não é A pouco, gente tem bastante coisa já, né? não Temos é pouco. bastante quilometragem aí de Realmente experiência, né? não é pouco, né? Principalmente diante de todas essas dificuldades que a gente passa, né? Financeiras, que a gente realmente enfrenta, mas mesmo assim, com tudo isso, a gente sempre conseguiu trabalhar, né? Para que o laboratório investisse, realmente implementasse a técnica da plastinação. Realmente é um desafio muito grande, mas eu acho que muito mais distante nós já tivemos, né? Então, continuar mesmo para que essa técnica realmente ela tenha receba maiores incentivos da administração superior
E isso só nos é possível a gente realmente produzindo, mesmo diante das dificuldades, mostrando, né, realmente os resultados, vendo o retorno que a gente tem em termos de ensino, que é um dos temas da nossa live, né, que é a questão de você poder proporcionar ao aluno o estudo numa peça que não apresenta toxicidade, uma peça segura, né, que pode ser manuseada com a mão, né, sem nenhuma luva, né? Olha aí. E principalmente para o estudo do sistema nervoso, né, quando que a gente sabe que as estruturas do sistema nervoso elas se desmancham com o manuseio, e aí nós temos esse recurso, né, de plastinar, e aí a gente tem uma peça completamente estável. Você tem algum cérebro aí, Elcio? Temos sim. Mostra aí, por favor. Inclusive, eu vou mostrar aqui uma secção, né, Olha aí. primeiramente. Tá? A gente não tem ganhos só com o museu ou só com a insalubridade, né? Eu estou aqui tocando na peça, tá? Mas a gente tem ganhos didáticos também, tá? Se eu pegasse, por exemplo, um coração aqui para vocês do Inserinado ou Informol e colocasse do lado desse aqui, é claro que eu não ia trazer para minha casa uma peça Informol, glicerina, tá? Mas, por exemplo, plastinado, eu posso fazer isso, né, com segurança, tá? Mas se eu colocasse aqui do lado, vocês iam ver a qualidade, né, que isso fica, né, a diferença de qualidade que isso fica didático, né, para o aluno entender e compreender as estruturas que formam aquele espécime, né, tá? Você dá aula para um aluno aqui de morfologia cardíaca, um coração desse aqui, propicia que ele entenda com muito mais facilidade e observe e enxergue as estruturas que compõem esse espécime, né? E aí, quando a gente chega no sistema nervoso, que é um material muito sensível, que se quebra muito fácil, né? E se perde muito fácil, as peças que a gente tem no laboratório, a maioria já se foram, né? Eu tenho fotos de peças de aula que a gente usava, que às vezes você não acredita que aquela peça é a mesma, né? Porque ela se deteriora, né? São peças lindas, né? E aí, com plastinação, a gente praticamente imortaliza isso, né? Isso. A gente imortaliza isso, a gente consegue fazer com que essas peças, por exemplo, essa aqui, que é em poliéster, né? Ela fica imortalizada aqui dentro do plástico, né? Tá? Ela pode ser utilizada, você pode colocar ela, por exemplo, ao lado de uma tomografia ou de uma ressonância, em um negatoscópio, e mostrar ao aluno que ele está vendo na imagem diretamente na peça real. Né? Ele consegue reconhecer o que está na imagem, porque muitos dos nossos alunos são jogados no mercado de trabalho para dar diagnóstico, ver imagens, né? Fazer um diagnóstico por imagem sem entender o que está na imagem. Né? E aí ele vai entender uma anatomia que ele não viu na prática, né? Ele viu uma peça tridimensional, mas ele não viu em secção. Né? Então, essa oportunidade a gente propicia, né, didaticamente. Eu trouxe aqui um cérebro plastinado, e aí eu tinha feito uma videoaula e demarquei ele todinho aqui com caneta, né? Claro que ele está com plástico filme, e eu deixei o plástico filme aqui propositalmente para mostrar para vocês as possibilidades didáticas que a gente tem com essa peça, né? Demarcar estruturas que a gente só vê no livro, né? E aí eu vou tirar o plástico aqui para vocês, né? É um plástico filme comum, tá? E aí a peça está aqui, né? Estável, né? Normal, né? Linda, né? Tá? E claro que mesmo sem o uso do plástico para desenhar em cima, né? A gente consegue dar uma aula de qualidade, fazendo com que o aluno venha compreender a anatomia com mais eficiência. E o professor também facilita, né, ele ensinar, né, facilita com que o professor venha mostrar o conteúdo que ele se propõe, né, na aula dele, né, deixa a aula dele mais produtiva.
Maravilhoso, Reus. E outra coisa que a gente tem que também destacar, né, é a importância da plastinação para os deficientes visuais, né? Ah, sim. Porque a gente teve, Vou pegar aqui teve em uma casa. experiência muito boa dentro da instituição, né, com alunas com deficiência visual, que a gente conseguiu, então, fazer a inclusão através, portanto, do ensino com peças plastinadas. Então, isso daí é um outro ganho de muita importância, né? Que a gente proporciona, que é a questão da inclusão, né, do ensino da anatomia para os deficientes visuais. E a gente faz essa inclusão também, levando as peças plastinadas do laboratório para o Instituto dos Cegos, né, aqui do nosso estado, exatamente para passar as informações, né, da anatomia, né, de conhecer o seu próprio corpo através do toque. Então, a gente procura sempre, né, levar esse ensino da anatomia ao alcance, se não dos olhos, mas das mãos, né, que é uma forma que eles têm de viver, né, de ver o mundo. E aí a gente faz isso, né, para ultrapassar essas barreiras. Então, realmente é um trabalho muito bacana, e assim, apesar de hoje a gente não estar na situação ainda de dizer que o nosso laboratório ele está a todo vapor, né? Que realmente nós estamos produzindo muito, então assim, a gente não pode dizer isso, né? Pelas questões de dificuldade, mas a gente não se limita a isso, né? A gente Claro. quebra cor, para quebrar cor, vive para colher. Então, isso aí é. Me diz uma coisa, Nelson, dentro de toda esses teus anos aí de uso dessas técnicas, hoje, quem que você pode dizer que te inspira para continuar? Assim, você se inspira no uso da plastinação, e quem são essas pessoas que você citou já alguns, né? Mas que te inspira a continuar na plastinação? Olha, eu acho que a professora Delane já me viu muitas vezes estressado, né, com a dificuldade que a gente passa para conseguir insumos, para conseguir recursos, né? E muitas vezes eu cheguei para ela, eu vou chutar o balde, deixar isso para lá, porque a gente sabe que no serviço público, né, quanto mais a gente trabalha, a gente não ganha por produtividade, né? Se eu trabalho pouco ou muito, eu vou ganhar o mesmo tanto, né? Então, a gente faz as coisas por paixão, né? Na grande maioria das vezes. Às vezes, coisas até que a gente nem é obrigado a fazer. Então, a gente precisa dessa motivação. Essa pergunta é algo muito relevante, porque a gente precisa de inspiração, de motivação para continuar, né? E a Delane já testemunhou muitas vezes que eu já pensei até, não, vou chutar o balde aqui, vou me concentrar em outras coisas, né? Mas o que eu apontaria como maior motivação e maior incentivo e inspiração são os amigos, né? São as pessoas que trabalham comigo, né? As pessoas que me incentivam a continuar, as pessoas que ajudam, que chegam junto, né, os alunos que nos cercam, a rede que foi criada, né, de amizade, de colaboração, de companheirismo, né, a família que a gente criou. Né? Eu acho que esse é o maior incentivo. Faz com que a gente sinta o trabalho da gente útil, né? Sinta o trabalho da gente valorizado e se sinta confortável dentro do ambiente que a gente trabalha para continuar produzindo e continuar buscando novas coisas, como a gente sempre fez, né? Como você mesmo relatou, a gente que tem aquele tino de pesquisa, a gente não se conforma em ver as coisas simplesmente como elas são, né? A gente sempre busca novas soluções, né? Como é o caso
da pigmentação, que a gente já conseguiu fazer diferente. E aí, desde a nossa trajetória do início da plastinação, a gente sempre teve coisas diferentes, resolução de problemas que surgiram no decorrer, que trouxeram novas coisas, né, através de pesquisa dentro do laboratório para conseguir coisas novas. Então, para que isso ocorra no decorrer dos anos, é necessário motivação, é necessário inspiração, porque as coisas, com o passar dos anos, elas vão cansando, né? Principalmente no serviço público, que a gente tem muitas barreiras para enfrentar, principalmente financeira. E a nossa universidade pública, de uns anos para cá, ela vem sendo bombardeada com retirada de recursos a cada ano, né? Nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, as universidades gradualmente vêm perdendo recursos, né? E aí a dificuldade para se fazer, implementar coisas novas, né? Para manter o que já tem já está difícil, mas para trazer coisas novas é mais difícil ainda. E aí, se não fosse um esforço coletivo, né? Dessa família que a gente tem, né? Nossos De amor agradecimentos aí ao Roberto, né, que está aqui presente, Roberto, o ao Raul, Howard, né? né, que Que são são os nossos nossos parceiros que braços, né? seguram na nossa mão, né? Para a caminhada aí. Quando a gente vai fazer evento, todo mundo quebra a cabeça, todo mundo só falta se matar de trabalhar para que eles aconteçam, né? A nossa professora Delane aí também, que é uma grande batalhadora pela causa, né? Acho que já virou foi uma causa, né? A anatomia já virou foi uma É, causa, né? é. Meu sonho ainda é ver o Museu de Anatomia realmente funcionando como estrutura própria. Não sei se a gente vai conseguir, mas nós vamos continuar tentando, né? Até, eu acho que mais longe a gente já esteve, né? Mas eu acho que a gente tem que lutar por esse espaço, por essa valorização, né? De levar a anatomia para todos. Eu acho que isso é muito importante, né? Isso é muito importante para que seja um conhecimento, assim, seja algo acessível para todos, né? Não somente para aqueles que vivem dentro da Faculdade de Medicina, da UFC, mas seja algo que seja palpável para todos. Quem sabe, né, Helsa, a gente consiga isso daí. É, a gente está conseguindo, né? Na verdade, né? Com certeza. A gente, às vezes a gente acha difícil, a gente se sente às vezes desestimulado no decorrer da caminhada, mas quando a gente para, faz uma retrospectiva, vê o que a gente já fez, o que a gente já andou, o que a gente tem, né? Como agora a gente contabilizou, tem 300, mais de 300 peças, né, no laboratório, né? A gente até se assusta com o que já fez, né? A gente vê a inclusão social que a gente já fez aí com cegos, né? A gente tem vídeos aí com depoimento do pessoal deficiente visual que tinha aula, né, dentro do laboratório e não conseguia ter aula, né? Tinha aula, mas não tinha. E a gente tem depoimento de pessoas com deficiência que dizem, agora eu consigo ver. Então, isso é coisa Isso. que faz com que a gente renove as nossas forças e a gente enxergue o quanto a gente já fez e aí a gente se sinta poderoso, né, para continuar fazendo, né? Eu acho que é mais ou menos Helson, por aí. a gente já está falta muito pouquinho para fazer 1 hora, né? Então, daqui a pouquinho Olha aí. o Instagram vai derrubar nossa conversa. Então, vamos para as Ui, considerações finais, por favor, né? Então, assim, eu queria já te agradecer, tá? Por ter aceitado o nosso convite. Queria te pedir para salvar essa live, para depois a gente poder compartilhar, tá certo? É simples, certíssimo. assim que cair, ele vai pedir se você quer salvar e você vai salvar, tá certo? Para a gente Isso. passar isso para todo mundo. E eu queria que você desse sua palavra aí final para a gente concluir. Bom, ele já me mostrou aqui que eu tenho 17 segundos para falar, estou me sentindo Então, Enéas, mas eu agradeço ao convite da professora Delane, principalmente, e a atenção de todos vocês, e dizer que a gente continua disponível, né,